1969, eu resolvi tirar umas férias nos Estados Unidos. Eu tinha 17 anos na época. Fiquei na YMCA, na ACM, lá nos Estados Unidos. E por questão de segurança, eu resolvi não deixar a minha passagem de volta e o meu dinheiro no meu quarto. Pedi ao recepcionista que guardasse no cofre da companhia para mim. Alguns dias depois, quando eu fui buscar mais dinheiro, eu descobri que ele tinha roubado a minha passagem e meu dinheiro. Liguei para a companhia de aviação e eles me disseram que ia levar 6 meses para me dar uma passagem nova. Eu liguei para o papai, para não deixar ele preocupado, e falei: papai, estou adorando a América, vou passar pelo menos mais 6 meses aqui nos Estados Unidos. Mas eu não tinha dinheiro nem para comer. Aí eu comecei a procurar emprego, arranjei um trabalho fazendo hambúrguer, e a minha viagem estendeu-se por uns 6 meses nos Estados Unidos. Quando eu comecei a ter saudade do Brasil, um amigo meu falou: Rório, você tem que ir para o Havaí, para conhecer a cidade do Havaí, o estado do Havaí, que é muito bonito, não sei o quê. Eu fui para o Havaí, passei lá umas 2 semanas, depois fiquei sem dinheiro. E enquanto eu procurava um emprego, fiquei numa situação meio apertada e cheguei até a pedir esmola na rua e dormia no jornal, na calçada por uns dias. Mas foi uma experiência muito interessante, porque a gente acaba aprendendo com esse tipo de coisa. E apesar de eu ser muito novo, isso me deu muita autoconfiança, muita experiência. E a viagem, que acabou sendo uma viagem de quase 1 ano na América, foi uma das grandes experiências da minha vida. E fiquei com tanta vontade de voltar para os Estados Unidos. Os próximos 2 anos, quando eu voltei ao Brasil, eu passei juntando dinheiro para poder retornar aos Estados Unidos, que eu retornei em 72, para visitar uns amigos e tal, e passar lá uns 2 meses. E depois voltei ao Brasil mais uma vez, no meio de 72, e fiz a faculdade de Direito, me formei em Direito. E em 78, depois de me formar na faculdade de Direito, eu resolvi voltar para lá com o objetivo de estabelecer o jiu-jitsu na América. Aí começou uma outra aventura. Quando eu voltei em 78, com a finalidade dessa vez de realmente estabelecer o jiu-jitsu na América, eu inicialmente fiquei na casa da mãe de um amigo meu, que era artista de cinema. Ela ia trabalhar nos estúdios e eu ficava em casa, mas eu não consigo ficar sem fazer nada. Então eu ia lavando janela, cortando a grama, fazendo faxina no banheiro e tal. E quando comecei a procurar emprego, ela disse: o que você quer fazer? Eu falei: qualquer coisa. Você quer fazer faxina na casa de outras pessoas? Eu falei: claro. Então ela me recomendava para a casa das amigas dela para fazer faxina. Eu fui na casa de uma, de outra, de outra. E, eventualmente, eu e um amigo meu que estava lá na época junto comigo, caímos na casa de uma senhora que o marido dela era assistente de direção daquele seriado Starsky and Hutch. A mulher olhou para a gente, achou a gente boa pinta e tal: vocês são os caras boa pinta, por que não estão trabalhando no cinema? E realmente, por que a gente não está no cinema? E tiramos umas fotos e o marido levou a gente me levou para fazer umas pontas de figurante de cinema. E eu passei uns anos fazendo isso. Casal 20, Ilha da Fantasia, O Barco do Amor, quer dizer, todos esses seriados dos anos 80 que passavam aqui nos Estados Unidos, eu fiz uma pontinha lá atrás. Você não dá para me ver direito, porque eu estava geralmente de costa para a câmera, mas foi um trabalho interessante e tal, e uma maneira boa de fazer dinheiro em vez de estar fazendo faxina. Ao mesmo tempo, eu coloquei uns tatames na minha garagem e todo mundo que eu conhecia eu convidava para tomar uma aula de introdução. O jiu-jitsu é um troço realmente apaixonante, as pessoas vinham tomar uma aula comigo e se apaixonavam pela arte. E eu dizia: olha, se você trouxer um amigo seu, eu lhe dou outra aula de jiu-jitsu. Se você trouxer 10 amigos, eu te dou 10 aulas de jiu-jitsu. E o pessoal ia trazendo todo mundo para que esse negócio começasse a poder satisfazer a vontade deles aprenderem jiu-jitsu sem ter que pagar, e eu ganhava mais alunos. E enquanto esse negócio foi crescendo, era muito comum que um aluno dissesse: Rório, meu professor de karatê, ou de kung fu, ou de taekwondo, não acredita no jiu-jitsu. E ele acha que eu estou perdendo meu tempo aqui praticando com você, que eu devia estar treinando com ele, como eu fazia antigamente. E ele quer brigar com você e acha que te ganha numa briga. Eu dizia: olha, traz o rapaz aqui que a gente faz uma brincadeira na minha garagem. Então o cara trazia o professor dele para a garagem e, invariavelmente, como o jiu-jitsu é realmente a arte marcial mais eficiente do mundo, eu tinha a condição de abraçar o sujeito carinhosamente, botar ele no chão e, através das técnicas do jiu-jitsu, dominar o cara, fazer ele desistir, bater, ou torcer o braço dele um pouquinho, o estrangulamento, e ele desistia. E como o negócio era tão suave, tão amigável para a minha parte, tão gentil, ele geralmente virava aluno. Então ele queria se matricular na academia e ficava mais um cara que promovia o jiu-jitsu dessa maneira. Então foi assim que o Oeste foi vencido, foi conquistado. Nesse período de 10 anos que eu dei aula na minha garagem, houveram tantos desafios de karatê, kung fu, taekwondo, luta livre, boxe, o que você quiser, que tantas vezes eu tive a oportunidade de demonstrar a superioridade do jiu-jitsu, que um dia caiu a ficha. Como a minha finalidade de ir para a América era realmente mostrar o nosso jiu-jitsu para o mundo, eu não podia ficar numa garagem, ou mesmo numa academiazinha pequenininha que eu abri em Torrance, alguns anos depois. Então, eu resolvi criar um evento que expusesse
a capacidade de uma arte marcial contra a outra. Então, eu criei esse evento chamado Ultimate Fighting Championship, que vocês conhecem, o UFC. Arranjei 8 representantes, cada um de um estilo de arte marcial diferente, e botei meu irmão Royce, que era, coitado, o mais magrinho de todos, mais franzinozinho de todos, vestido de kimono assim, parecia um anjinho. Joguei ele no meio, lá na jaula dos leões. O Royce foi lá, deu aquele show de bola, ganhou de todo mundo e mostrou para todo mundo que o jiu-jitsu brasileiro era realmente a arte marcial mais eficiente de todos os tempos. E com isso, deu uma popularidade tremenda ao nosso jiu-jitsu e fazendo com que todo o povo, todo mundo começasse a ver que existe uma arte marcial que é realmente superior às outras. O exército americano, inclusive, depois do primeiro Ultimate, me telefonou e pediu que eu criasse um programa que eu fiz, chamado Gracie Combatives, que há 20 anos tem sido a espinha do curso oficial de combate corpo a corpo do exército americano, assim como do FBI, do Serviço Secreto, do Marines, Navy SEALs, Border Patrol, todas as agências federais de law enforcement, de policiais e tal, nos Estados Unidos atualmente usam o nosso jiu-jitsu. O jiu-jitsu foi originalmente desenvolvido pelo japonês, foi criado pelos japoneses. Em 1914, um professor de jiu-jitsu chamado Mitsui Maeda veio para o Brasil, como dizem assistente da colônia de imigração japonesa. O meu avô, que era um homem muito influente na época, ajudou esses japoneses a se estabelecer em Belém do Pará. Para mostrar a gratidão pelo que o meu avô tinha feito, o professor Maeda começou a ensinar jiu-jitsu ao meu tio Carlos, que na época tinha 13 anos de idade. O tio Carlos praticou com ele durante alguns anos. E quando a família mudou-se de Belém do Pará para o Rio de Janeiro, o meu tio começou a ensinar a uns amigos dele e aos irmãos. O meu pai, Hélio Gracie, que era uma criança muito franzinazinha, corria um lance de escada, às vezes tinha vertigens e desmaios e ninguém sabia por quê. Por isso, os médicos na época recomendaram que ele ficasse sem fazer atividade física nenhuma. E o papai passou somente a assistir os irmãos darem aula e tal, treinarem jiu-jitsu e fazer tudo isso. Um dia, quando ele tinha 16 anos, ele estava assistindo e tal as aulas, não sei o quê, e um belo dia surgiu um aluno na academia para tomar uma aula. Os meus tios não estavam presentes e o papai se ofereceu a dar aula a esse aluno. Olha, os meus irmãos não estão aqui, se o senhor quiser eu lhe dou aula. O aluno atendeu, gostou da ideia e falou, vamos lá, garoto, vamos fazer uma brincadeira. O papai deu a aula para ele e quando meu tio Carlos, que era o professor do sujeito, chegou na academia se desculpando pelo atraso e tal, senhor, desculpa, vamos fazer a nossa aula, o aluno falou, olha, eu tomei aula com o Hélio, gostei muito e quero ser aluno dele daqui para frente. O papai foi então promovido a ser professor pelo próprio aluno. O que ele percebeu rapidamente é que os movimentos que ele havia decorado assistindo os irmãos praticarem a arte requeriam uma certa habilidade física, de força e tal, de velocidade que ele não tinha. Então, ele, através de um processo de experimentação, começou a aperfeiçoar o jiu-jitsu tradicional japonês, dando mais ênfase nos movimentos naturais do corpo, os princípios de alavanca, em vez de fazer movimentos rápidos, fazia movimentos curtos. Então, isso foi melhorando, modificando e fazendo o jiu-jitsu mais eficiente para ele, Hélio. E com a finalidade de testar esses movimentos, para ver se o negócio realmente funcionava, ele passou a desafiar todo mundo para mostrar a eficiência desse programa que ele estava aperfeiçoando por conta própria. Ele sempre diz o seguinte, que ele não inventou o jiu-jitsu, ele aperfeiçoou o jiu-jitsu para que o fraquinho pudesse se defender com eficiência. Portanto, todo esse programa de jiu-jitsu que eu aprendi, que a gente vem promovendo isso pelo mundo afora, sempre foi originalmente com a intenção de ensinar o sujeito, ou a moça, a mulher, a criança, a se defender de um adversário, mas não com a finalidade de bater na pessoa, mas de poder se defender com eficiência e impedir que uma pessoa mais forte, mais abusada, mais violenta, queira abusar fisicamente de uma pessoa mais frágil. Portanto, o nosso jiu-jitsu foi desenvolvido com a finalidade de preparar o mais fraco a se defender com eficiência do mais forte. O papai fez muita luta no Brasil, tornou-se o primeiro herói esportivo do Brasil e teve a visão de guardar os recortes de jornais que contam toda essa evolução do jiu-jitsu, da família Gracie e tal. Inclusive, estou no museu, na nossa página gracieacademy.com. Se você tiver a oportunidade, vai dar uma olhada nisso. Muito bem. Ele foi aperfeiçoando esse jiu-jitsu de tal maneira que tornou-se uma arte muito simples, muito eficiente, como eu disse, para fazer o fraquinho ficar muito capaz de se defender com eficiência. E isso ele botou no livro dele, chamado Gracie Jiu-Jitsu, que é esse livro que a gente tem aqui do meu lado, que ele faz passo a passo, ele mesmo demonstrando os movimentos de um curso completo de defesa pessoal. O livro é esse aqui, que é o livro Gracie Jiu-Jitsu, que tem o professor Hélio Gracie, o grande mestre Hélio Gracie, demonstrando pessoalmente todas as técnicas que ele desenvolveu e tal. É um curso básico de programa de defesa pessoal. Eu altamente recomendo esse programa aqui.
Além do jiu-jitsu, eu me considero extremamente privilegiado por ter nascido numa família onde meu tio Carlos passou 65 anos estudando um programa de alimentação que praticamente deixa você comer tudo o que você quiser. O único cuidado é como misturar os alimentos em cada refeição. O livro chama-se A Dieta Grace e não é uma dieta restritiva de maneira alguma. O que essa dieta faz é vai orientar você como reeducar os seus hábitos alimentares. Não é só para o atleta, todo mundo vai se beneficiar disso. Eu recomendo.